Olá, Léo Saldanha, Caos Fotográfico, sempre às segundas-feiras, às 21 horas, para abordar assuntos aí relevantes. Eu vou destacar, claro, a notícia que, aliás, já é uma das mais lidas do ano no meu site. Mais uma vez, as listas. É impressionante como isso repercute. Vou trazer uma visão sobre isso, sobre as listas dos principais influenciadores da fotografia, falar um pouco dos bastidores disso. E vou trazer outros assuntos em destaque hoje, várias coisas interessantes aí para trazer, como que foi criada essa lista, algumas das notícias que saíram nos últimos dias. A ideia aqui é fazer esse apanhado e cobrir um pouco de tudo isso. Lembrando sempre que esses conteúdos aqui, além da live, para quem assiste depois, entra como curioso, por um acaso a pessoa vai lá, está no Spotify pesquisando, e ela encontra também o podcast. Eu tenho uma audiência bacana no Spotify, esse conteúdo vai para as plataformas de áudio, vai também para o YouTube, enfim. A ideia é que a live aqui acontece para alguma troca ao vivo com quem entra aqui, mas esse conteúdo sempre fica disponível depois nas outras plataformas. E eu vou falar dessa lista dos influenciadores que eu publiquei faz alguns dias e que já é uma das notícias mais lidas do meu blog aí no ano, e também os outros assuntos relevantes aí que vale a pena a gente trazer. Bom, antes só alguns recados importantes aqui. Próximo dia 30, falta quase uma semana, dia 30 de setembro, virada, uma mudança importante em relação à iniciativa Fotografia e Clube do Empreendedor que eu comecei faz mais de 2 anos já, e que é um projeto gratificante de fazer, né, para empreendedores e para quem vive da fotografia, que envolve inovação, envolve empreendedorismo, e temos dezenas de participantes. A gente vai ter uma mudança dia 30, o valor vitalício ele termina, então agora o valor vai ser anual. Para saber mais, tem no meu site lá em destaque, está no topo do site essa mudança do dia 30 de setembro. Então, para quem tiver interesse, gosta do que eu faço e quer ter mais profundidade, a comunidade que foi criada, ela traz esses conteúdos em destaque, falando de assuntos que são relevantes com maior profundidade mesmo, assim, vale a pena. A gente vai ter encontros, tem encontros frequentes, vai ter quarta-feira agora, novo encontro da mentoria coletiva, na outra semana mais um ensaio do Phototalks, que é o nosso congresso da comunidade, algo realmente diferente. Então fica a dica para você que está pensando em participar, em ter contato com inteligência artificial, negócios, inovação na fotografia, cases, estudos de caso. Vale a pena entrar, vale a pena participar. Uma das vantagens de fazer parte é ter acesso também a algo que eu vejo como crítico nesse momento do mercado, que é branding fotográfico. Se você faz uma foto incrível, que ela marcou ali de alguma maneira, fez sucesso, alguns podem até dizer que é sorte. Mas quando você faz e mantém aquela consistência e o seu trabalho é visto e ele é celebrado, reconhecido, é porque você tem uma assinatura visual, você tem o branding fotográfico. Então, ter o branding fotográfico num universo em que, no nosso mercado, no Brasil, em vários nichos, super competitivo, cada vez mais pessoas, umas olhando para as outras, fazendo tudo muito igual, ter uma assinatura fotográfica, ter uma identidade, que pode até parecer uma utopia, mas é uma utopia que a gente deve buscar sim. Então eu vejo algo como relevante, super importante. Então o branding fotográfico é uma das coisas que está dentro da comunidade e vale a pena. Aliás, falando nisso, o branding fotográfico, eu criei uma série faz algumas semanas, que está sendo no site toda semana. Hoje eu publiquei um novo conteúdo sobre isso. 7 lições com conteúdo de verdade, tá? Não é truque não. Tá lá, eu coloquei hoje no blog, 7 lições para fortalecer sua marca nesse ambiente que a gente está vivendo da fotografia. São vários desafios que a gente está vendo aí, e que já existiam antes e que estão se intensificando por conta da tecnologia, do comportamento, da economia, do mercado, de tudo. E você ter uma assinatura visual e investir nisso é realmente crítico. Então é um conteúdo que entrou, já vou entrar no detalhe nele, mas a verdade aqui que eu queria trazer é os bastidores dessa lista que eu lancei. Aliás, eu estou com o site aqui aberto, as estatísticas, e neste momento, mesmo nesse horário, tem um monte de gente olhando essa matéria. Então, a matéria dos influenciadores está lá agora disponível e ela está com audiência ali, porque chama atenção. As pessoas gostam de listas, né? Então, até antes de entrar nela,
Só para destacar aqui, como é que funciona uma lista dessas? Eu fiz várias, essa não é a primeira, tá? Então eu fiz a lista eu fiz várias listas aqui, até vou entrar aqui para rever isso. Ó, tem os principais nomes, eu fiz algumas listas interessantes, então, além dessa dos influenciadores. Era algo que eu queria fazer faz muito tempo, começar a fazer essas listas no mercado. Por quê? As pessoas elas sentem falta de referência. E faz um tempo já que as referências estão se repetindo, que a coisa está numa pegada esquisita, assim, na minha opinião, tá? Então, eu tentei fazer uma pesquisa faz pouco mais de um ano. Eu cheguei a soltar uma pesquisa dos melhores em vários setores. Uma pesquisa que ficava aberta para as pessoas responderem. Resultado, gente que votava nela mesma, né? A pessoa ia lá para votar nela mesma e não teve uma adesão, não deu certo. Eis que surge a inteligência artificial, que já é uma coisa que não é nem novidade, né? Já tem, a gente está indo para 3 anos de inteligência artificial generativa, mas a busca com a inteligência artificial está crescendo e ela ainda vai se aprimorar, vai aumentar esse comportamento. Pois bem, o que aconteceu? A busca com IA se torna estratégica. Para quem atua na fotografia, você aparecer hoje como referência, se alguém entrar no ChatGPT, ou no Gemini, ou no Claude, mas principalmente no ChatGPT que domina ainda, ou o Perplexity, né, uma dessas, ou no Copilot do Bing, não importa. Até no Google agora você entra, tem lá modo IA. E só vai se intensificar. Isso quer dizer o seguinte, uma pessoa entra no Gemini ou no ChatGPT e pergunta: fotógrafo de casamento de São Paulo. E aí vem a lista lá da IA. É o que a gente está chamando de novo SEO da IA. Isso vai se tornar cada vez mais estratégico. Tanto é estratégico que, vendo esse potencial, né, disso, eu e a Ana Campbell nós estamos com um workshop agora para o dia 14 de outubro, em que a gente vai abordar justamente isso. Pouquíssimas vagas, já tem inscritos, e é um assunto de futuro, mas de momento já, porque no meu blog já aparece na lista das 10 fontes de tráfego ali, a busca com o IA já está ali no crescente. É visível que, e não só de várias plataformas, isso só vai crescer. E o próprio Google, agora quando você entra, aparece lá o modo IA para busca. Então já virou parte disso. Então, algum tempo atrás, eu queria muito fazer uma pesquisa e ter essa lista por áreas. E eu não conseguia fazer isso. E de repente a IA agora tem a busca profunda com a inteligência artificial generativa. Você pode fazer isso no ChatGPT, pode fazer no Gemini, e eu resolvi fazer com as 2 principais e agora com 3, né, com o Claude também. E eu fiz, então, quais foram as que eu fiz até agora? Eu fiz uma de família, que foi a primeira que eu fiz. Então, os principais nomes da fotografia de família no Brasil. E essa edição especial foi a notícia mais lida do ano até agora. Até agora foi a mais lida do ano. Então, fotografia de família, segundo o ChatGPT, segundo o Gemini, e tinha uma lista pessoal minha também. Aproveitei para juntar ali. E o resultado foi impressionante, assim. O índice de leitura até agora ficou, porque fica no Google também ali, então virou uma referência e muita gente se interessou em buscar isso. Aí eu pensei, poxa, já que eu fiz de família, eu vou partir para a próxima. Qual que era o caminho natural depois de família? Detalhe importante, tá? A lista dos principais nomes de fotografia de família é bem ampla, na minha opinião. Então tinha gestante, parto, newborn, até pet eu coloquei lá, porque para mim é tudo família. E dá até para fazer depois novas listas mais nichadas, por exemplo, só newborn, só pet, é algo que eu devo fazer. Pois bem, o passo natural para a próxima era os principais nomes da fotografia de retratos do Brasil. Eu resolvi fazer. E essa também teve uma boa audiência, mas bem menor do que de família, o que me surpreendeu também, porque embora retrato seja um mercado grandioso no nosso ramo, ele me parece mais difuso, assim, não é uma coisa que as pessoas estão tão interessadas assim. Foi curioso notar.
E talvez porque tinha uma pegada também nessa parte de retratos, meio autoral, e acho que isso não sei, enfim, não teve toda essa audiência. Foi muito acima do que a média do meu blog tem em termos de audiência, de qualquer forma, mas não tão grande quanto de família. E aí eu pensei, pô, agora eu vou fazer de casamento. E aí fui lá e fiz. Veja, pra mim, isso era algo que era impensável de se fazer alguns meses, anos atrás, não dava para fazer. E agora com a IA eu consigo fazer uma lista, estabelecer critérios e entender. E também colocar alguma coisa pessoal minha ou não. Na de casamento eu não coloquei, na de retratos de família eu coloquei uma lista pessoal. Porque de casamento eu tinha muita base de referência, eu falei, putz, não vou fazer essa lista pessoal. Mas a de casamento teve uma audiência tão forte quanto a de família. E me chamou a atenção porque eu conheci nomes que eu não conhecia, em família também, retratos também. Mas casamento, muitos nomes novos, foi muito interessante poder encontrar novos talentos, gente que eu respeitava e admiro, e até amigos apareceram em todas as listas, mas casamento apareceu ali um pessoal que eu não tinha visto, o que me chamou a atenção também. Aí eu resolvi fazer uma lista que era óbvia, a lista dos principais nomes da inteligência artificial na fotografia no Brasil. Uma crônica minha, aí sim tinha um lado pessoal meu, que eu coloquei algumas referências pessoais, algumas escolhas minhas, mas também com o ChatGPT e o Gemini. E essa também foi uma das notícias mais lidas do ano. A gente está no mês 9, caminhando já para o final desse mês, e todas essas notícias elas entram para o top 5 assim, das mais lidas do ano. Movimentou o meu blog de uma tal maneira, porque por que há esse interesse? Primeiro que as pessoas gostam de listas. Segundo, porque as pessoas estão carentes de referências. Quando você vai hoje num congresso, posso estar enganado aqui, mas a minha sensação há muita mesmice, muita repetição. Porque um congresso chama os mesmos nomes dos outros e fica essa repetição eterna ali de nomes, né? E as pessoas querem novos nomes, elas querem referência. E quando a IA te indica isso, é muito interessante prestar atenção. Quais são os critérios? Alguns critérios foram definidos por mim, outros pela própria IA, mas foi muito interessante. E aí eu fiz esse da IA também, na fotografia no Brasil, e aí eu resolvi fazer um que estava ali, pulsante também, já tem algum tempo. Quem são os influenciadores da fotografia no Brasil? Defini critérios também. A própria IA me ajudou a definir também critérios. E fiz uma busca, só que dessa vez com uma novidade, usando ChatGPT, Gemini e o Claude. São os três aí das principais IAs hoje que tem busca também. E o resultado foi uma lista muito vasta por várias plataformas. Isso foi interessante. Então não ficou só referências ou influenciadores do Instagram, por exemplo. Então tinha tanto o ChatGPT quanto o Gemini e Cloud definiram os seguintes canais, referências ou influenciadores do Instagram, do YouTube, do TikTok e do Google. No Google no sentido do SEO e do blog, de blogs. E algumas coisas interessantes apareceram, nomes que eu não conhecia, apareceram ali nomes que, muitos que eu, claro, conheço e admiro e até tenho alguma proximidade ou amizade, e outros nomes que eu não conhecia. E, além disso, oi Vinícius, tudo bem? Obrigado, viu, aí pela audiência. Então, bem bacana esse tipo de pesquisa. E, de novo, está crescendo, tá? É uma coisa que vai crescer cada vez mais, esse tipo de pesquisa com a IA. As pessoas estão começando rolando uma mudança de comportamento forte. O Google está sendo impactado. Não à toa, você entra no Google hoje, tem lá modo IA, porque é uma mudança forte. Pois bem, aí eu fiz essa pesquisa e tá aí. Ela foi lançada na última sexta-feira e de sexta para cá ela já entra para a lista das minhas matérias mais lidas do ano no blog. Então todas as matérias que eu fiz de listas com base na IA, todas bombaram e seguem bombando. Por quê? São vários fatores. Quem são essas referências? Porque é um sinal, na minha opinião, de que falta referência. Está faltando referência. Falta referência por conta da mesmice dos congressos. As pessoas estão sedentas por novidades, por nomes, por alguém que mostre alguma coisa. Claro que a IA ela tem seus vieses aí, mas como eu defini alguns critérios e tomei algum cuidado, e vão aparecer nomes ali que estão fora do radar, alguns outros que estão no radar, coisa e tal, mas muito interessante. Então, primeira questão, atraiu atenção porque
as pessoas estão carentes de referência. Porque tem uma mesmice nos congressos, uma repetição, e aí, cara, não é possível, só isso que tem, não é? Uma das formas de olhar para referência ou para influenciador é isso, o cara está palestrando. Mas os critérios foram outros, premiações, notícias, exposições, coisas interessantes que tinham valor. E o resultado foi muito curioso, assim, antes de criticar, muitos foram olhar por curiosidade e viram que é uma coisa séria. Porque ali estão portais também que fazem notícia sobre fotografia, são pouquíssimos, né? Tinha muito mais, hoje tem quase nada. Aliás, eu sou um dos que fazem esse trabalho, porque é um trabalho que ficou pelo caminho. A gente não tem notícia no Brasil mais, praticamente, tem muito pouco, comparado com o que tinha. Já não era muito antes, ainda ficou pior, né? Mas achei importante trazer também, porque é um tipo de influência, notícia. A prova de que a notícia tem um poder de influência é que o meu blog, por conta dessas listas, tá bombando. Tá bombando. Eu mostrei para algumas pessoas próximas. É impressionante assim, o dado de força de audiência. Pois bem, então fiz essa lista e acho importante ter essa referência, levar isso para as pessoas, né? É isso, Vinícius. Eu não quis me limitar nessa busca, quis colocar de uma forma que pudesse dar uma visão completa, e também não aceitei a primeira busca. Assim, eu quis fazer uma coisa, claro que tem uma curadoria minha, mas é uma curadoria com a ajuda da IA. E definidos os critérios, foi muito interessante o resultado. Como eu disse, é um recorte meu. É um recorte meu e da IA naquele momento, que obviamente deixa um monte de gente fora, de qualquer uma dessas listas. Obviamente fica gente de fora. Então não dá para cobrir todo mundo, mas mostra projetos interessantes, influentes, um outro ponto de vista de um ecossistema que precisa de referências. Então, tem nomes lá, por exemplo, um dos critérios foi que tivesse impacto de educação mais um portfólio de referência. Então isso foi um dos critérios, e aí cheguei a resultados interessantes. E gente que tem impacto de verdade, que usa o poder da imagem, da fotografia, para de alguma forma impactar. Com educação, com curso, pode ter curso, inclusive, ele pode vender algum curso, boa parte deles vendem cursos ou tem algum impacto. Tem um lado também, um lado artístico, de impacto artístico, cultural, e ali apareceram vários nomes. Depois, além da parte do Instagram, o YouTube, obviamente. O YouTube é a casa do Google no vídeo, então é o segundo buscador do mundo ainda, e muito importante. E aí, o ChatGPT, então, também colocou lá do YouTube, e trazendo assim, é curioso ver, porque eu fiz esse recorte de 2024 e 2025, e vocês ficariam surpresos de ver o quanto há uma mudança forte de audiência e de canais de um ano para o outro. E o mais curioso ainda, para você ver como as coisas são dinâmicas, se a gente voltasse 5 anos no tempo, muitos dos influenciadores de 5 anos atrás não estão mais, ou perderam força. E de 10 anos, então, mais ainda. É muito curioso isso, é bem interessante. Tá tão horizontal essa coisa do influenciador que, na verdade, uma pessoa com uma conta com poucos seguidores pode ter um aspecto de influência sim. Mudou de tal maneira isso que não tem a ver com seguidores. Número de inscritos. Não é esse mais o papel de tanta influência assim. No Brasil a gente olha muito para isso. Tem não sei quantos mil inscritos no canal, mas tem canais moribundos com milhares de seguidores e que não tem resultado também, interessante. Mas enfim, então a gente fez esse do YouTube, e aí os blogs e portais. Muita gente que diz que blog morreu, portal morreu, e não é verdade. Assim, o fato é, nos últimos 2, 3 anos eu fiz esse trabalho de blog, principalmente nos últimos 2 anos, com muita força de investimento no meu próprio blog. E tem assim, não é uma audiência tão grande assim, mas que está crescendo com qualidade por conta desse trabalho de consistência, e porque há uma carência de canais mesmo, de informação, está tudo muito diluído, muito solto. E eu fico feliz de aparecer pela busca da IA naturalmente como um dos canais de referência para a parte de blog, portal e notícia. Então, que bom que esse trabalho de alguma forma repercute, né? E alguns é curioso, tá tão desamparado de notícia que blogs que são de marcas, não que isso seja errado, tá? As marcas devem ter blogs e levar notícia,
Mas antigamente a gente tinha mais blogs independentes. Hoje a gente tem blogs de marcas com notícia, porque há uma carência. E aí, quando se faz um trabalho bem feito, como todos esses casos aqui desses blogs de marca, o resultado aparece em destaque. Então é bem interessante ver e notar como as coisas mudaram. Então, antigamente a gente tinha revistas de fotografia. Há 10 anos atrás tínhamos 3 revistas de fotografia impressa no Brasil. 3. Hoje não tem revista mais impressa. A gente tem portal da Fotografia Melhor que aparece, mas até onde eu sei, a Fotografia Melhor não tem mais revista impressa, é só a versão digital. Mas ela aparece lá em destaque como referência, isso é bom. Né? De alguma forma mantém ali o histórico. E chama atenção, né? Então, o blog da Emania, que se não me engano está atrelado a uma marca de loja, né, de venda de equipamento, mas é bom que faça esse papel. Aí entra um canal que é concorrente aqui desse, né, onde eu estou fazendo a live agora, que todo mundo conhece e que o pessoal fala, rede vizinha, que é o TikTok. Né? Se cair a live agora é porque não pode falar disso. Mas vamos lá. É interessante ver o TikTok nomes que eu desconhecia e com milhões de seguidores. E ali a coisa está muito mais forte, assim, em termos de audiência. Então, nomes que Estevan Foto, eu não conhecia, sobre retratos e dicas. Bem interessante. Então, por conta da IA, eu fiquei sabendo dele. O Gilmar Silva. O Gilmar é um fenômeno já há muitos anos. O Gilmar é forte aqui e lá. Fortíssimo. Mostrando criatividade. Eu falei de branding fotográfico, ele tem. Ele tem um branding de criatividade, de uma assinatura, porque parte do branding fotográfico também tem a ver com a experiência que ele propõe, né? Então, o Gilmar aparece como referência no Instagram e no TikTok. É impressionante a força do Gilmar. Né? Tem o Alisson Fotos, que também é um fenômeno, com muitos seguidores e com um resultado bem interessante. Tem o Arthur Deboni, que faz um trabalho consistente nos últimos 3 anos, pelo menos que eu vejo, tanto aqui quanto lá, mostrando técnicas e dicas de fotografia, truques, macetes rápidos, tutoriais. Essa geração, os fotógrafos mais jovens, eles não estão nem tão preocupados com vídeo longo, né? Eles querem aprender a fazer uma técnica que pode ser uma técnica que ele aprende em 30 segundos, sim, e ele aplica rapidamente aquela técnica. É uma nova cultura de aprendizado que muda e impacta tudo no nosso mercado, inclusive a forma de aprendizado, por bem ou por mal, é uma forma que ganhou força, né? E tem a ver com os vídeos rápidos também, tanto aqui quanto em outras plataformas. E o Arthur Deboni, de certa forma, é um dos que está conectado com isso. Aí, claro, eu fiz pelo Gemini. O Gemini, ele é interessante, ele está ligado, o Gemini é a IA do Google. Obviamente a busca do Gemini é muito melhor do que a do ChatGPT. Então o resultado é bem mais, na minha opinião, é uma curadoria mais poderosa. E a referência que ele traz para o Instagram eu concordo completamente. O Bob Wolfson aparece como um dos influenciadores da fotografia. Você vai dizer, não, mas o Bob Wolfson é um grande fotógrafo. Ele não é um influenciador. Ora, se ele é um grande fotógrafo e ele tem esse poder de influência por conta desse trabalho, dessa marca que ele criou, e influencia no Instagram sim. Com mais de 230 mil seguidores, se ele publica um livro que ele acabou de lançar, como é o caso, no Instagram, isso vai repercutir, tem uma influência. É um influenciador. A partir dessa grife, desse trabalho e legado. E aí, claro, a gente poderia perfilar, eu não fiz isso, tá? Mas poderia perfilar colocar por perfis mesmo de tipos de influenciador. Há um influenciador que tem legado, que é o caso do Bob Wolfson. Ele tem legado, a influência dele é por conta do nome, do trabalho que ele faz, da fotografia que ele cria. Há outros influenciadores que crescem por conta de uma técnica, alguma coisa que ele coloca ali. E por aí vai. Outros têm uma causa conectada à influência. E assim vai, é bem interessante. No caso, é bacana de ver o Bob ali com parte do retrato, fine art, publicidade, mostrando tudo isso e como referência. Para o Gemini, o Bob Wolfson é um dos grandes influenciadores do Instagram, da fotografia. Rick Duarte, moda, publicidade. Ele apareceu numa outra lista que eu fiz, acho que de retratos também. Interessante ver. Essa é uma leitura do Gemini, tá? Com base nos critérios que a gente definiu, critérios bem amplos e uma pesquisa que você ativa esse botãozinho lá de pesquisa e fica ali rodando e leva um tempinho para ficar pronto. Então tem todo um processo nesse trabalho. Tem o André Nicolau, retrato de celebridades, estética fashion também.
aparecendo nessa lista, o Luiz Class, também no retrato autoral e minimalista, e obviamente outro aqui que se coloca no patamar do Bob, que é o Araquém Alcântara. Aí é o caso da grife, do legado, de toda a força da marca, né, do trabalho histórico, tanto do Bob quanto do Araquém, que colocam eles com esse papel de influência que acaba repercutindo da mesma forma que o Sebastião Salgado, né, no Instagram ou em qualquer plataforma que eles estão. Aliás, é curioso falar disso, né, porque o Sebastião Salgado, eu não sei se vocês lembram, ele não tinha Instagram. Lembra disso? O Sebastião não tinha Instagram, ele nem sabia o que era, ele falava que a fotografia não era... fotografia com smartphone não era fotografia, era uma forma de linguagem e tal. Está super certo no que ele dizia, era isso mesmo, né? Mas ele pegou, se não me engano, ele pediu a conta que tinham criado para ele, porque a conta que o Sebastião tinha, que não era, na verdade a conta que estava bombando aqui no Instagram não era dele, era uma homenagem. E já tinha milhares de seguidores. Eu acho que ele pediu essa conta e a pessoa devolveu para ele, ou o Instagram repassou essa conta para ele, que era uma conta de homenagem. Então ele não tinha Instagram, mas tamanha força da influência, alguém já tinha criado para ele o Instagram. O Instagram ele tinha sem querer ter, sem saber o que era o Instagram. Olha a força da pessoa, né? E tá aí, o Instagram dele segue fortíssimo aqui, mas é o dado curioso. E aí o Gemini, obviamente na pesquisa coloca o YouTube. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo e muito forte. Então aparecem nomes que a gente conhece. O Armando Vernaglia Júnior é uma referência, tá lá, aparece como um dos canais fortíssimos aí de influência com o YouTube. A Carly Marx também, que é reconhecida pelo trabalho dela, né, numa nova fase agora, também aparece ali como influenciadora do YouTube. O Marcos Fareso, Zona da Fotografia teve momentos que eu me lembro, ele foi, daí voltou, parou, e aí retomou, e aí diz agora que está saindo de novo, ou vai reduzir no YouTube. Mas o Zona da Fotografia cresceu muito, ganhou força. Lembro de ter ido num evento aqui no interior de São Paulo, ele estava lá presente, e me parece que ele está meio insatisfeito com o YouTube, está saindo do YouTube. O que tem uma coisa interessante, eu falei do Gilmar, né? O Gilmar é forte no Instagram e no TikTok. Então, às vezes, não é legal ficar refém de uma plataforma só, quando você tem esse poder de influência e aquilo importa para você, né? O César Augusto Fotografia, que é professor, né, mentor, coisa e tal, também aparece em todas as buscas aí das IAs, ele sempre aparece em destaque. No Gemini, isso é um dado importante, o meu patrocinador, a Foto e Album, como referência em blog e portal, apareceu o blog da Foto, que, aliás, é bacana de colocar isso, né? A Foto, que é uma plataforma líder em inovação para fotografia de esportes e vídeo, né? A venda de fotos e vídeos para fotógrafos, ela tem um blog que faz um trabalho único hoje no mercado, que é passar dicas, mostrar estudos de caso, que eu inclusive colaboro lá, e mostrando as novidades. Então apareceu na pesquisa. Isso mostra a força. Aí tem um ponto importante para quem está se perguntando ou vai se perguntar. Mas é estratégico que eu apareça para essas pesquisas da IA? Eu acredito que sim, daqui para frente vai ser cada vez mais. Porque qual que é o ponto, como é que essas IAs buscam? Elas buscam por conta do conteúdo que você publica. E aí ter blog, que o pessoal acha que é besteira, se torna super importante. Para quem acha que é besteira ter uma consistência de publicações no Instagram, hoje essas IAs elas estão buscando no Instagram, elas estão buscando no YouTube, elas estão buscando no TikTok e estão buscando no blog. Se você tem um blog, vai aparecer lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você que fotografa, sei lá, retratos, e você publica hoje um post no blog falando que a importância do retrato para aquela tua área, e você coloca dicas lá. E aí você repete isso, semana que vem faz mais um post no blog falando disso de novo. Na outra semana de novo. E assim vai. Cada vez um assunto, sempre como referência à autoridade que você tem sobre aquele assunto. Falando da tua vida, da forma como você vê, coisa e tal. Salta 6 meses e a IA vai reconhecer você, a IA e o próprio Google, como uma referência ali, porque você tem uma consistência. Então leva tempo, mas é uma audiência fortíssima, uma referência fortíssima, uma autoridade que, aliás, é seu tempo e o seu conhecimento, mas não envolve dinheiro, não envolve tráfego pago.
agora com uma força que no tempo se torna poderosa. E aí aparece numa lista dessas. E uma lista dessas que vai ganhando força. É algo que eu tinha dito para quem chegou depois. Todas essas listas que eu fiz foram assim top 10 de mais lidas, as mais lidas do ano no meu blog. E olha, com uma audiência muito acima do normal. Por quê? Porque as pessoas estão carentes de referência no nosso mercado. Há uma repetição de nomes em congresso, coisa e tal. Tudo aquilo que a gente já sabe, ou deveria saber. Porque as pessoas estão curiosas para saber, e elas querem também ser referência, ou elas querem entender qual que é o caminho, o que tem aí, será que eu devo estar ali, coisa e tal. Então me chamou muita atenção isso. Não muda a regra do que era do SEO que a gente conhece. Para você aparecer no SEO do Google, você tem que ter os conteúdos. O Google agora no SEO ele busca no Instagram também. Então essa presença, essa consistência é super importante. Mas a IA vai se tornar cada vez mais valiosa, né? Então me chamou muita atenção isso. E eu fiquei feliz que eu apareci também nessa pesquisa, tanto do Gemini quanto do ChatGPT como blog, que é referência. Por quê? Porque é um trabalho que eu faço com consistência, né? Apareceu aqui do meu amigo, que faz um trabalho fantástico, e ficou muito feliz também, ele até me mandou mensagem e compartilhou hoje, a Obscura, do Renato Rocha Miranda. Claro, é um trabalho de alto nível que ele faz. Então ele coloca... Então, Vinícius, não é que o futuro é sobre essas listas, tá? Não é isso. Eu acho que o futuro... Depende do que você trata como futuro. Eu acho que o Vinícius coloca aqui de o futuro são essas listas. Não é bem isso. Acho que o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte. Primeiro é o meu papel de mostrar e colocar uma vitrine desses nomes e indicar esse tipo de referência. Acho que a gente está carente de referência. Então as pessoas estão interessadas. Quem que é? Quem que está ali na lista? Tem um fator vaidade? Tem. Mas eu, como fotógrafo que sai na lista, eu usaria em meu favor. Eu estou na lista dos mais importantes e dos principais aqui segundo a IA. De retrato, de casamento. Eu usaria como marketing para divulgação para a autoridade. Um ponto aí. O outro como é que eu sou achado pela IA? Acho que esse é outro ponto importante. Ser indicado, referenciado pela IA, que é a mesma coisa do SEO, do Google, quer dizer, aparecer na primeira página de busca do Google é importante, agora aparecer na busca da IA é super importante. Então, esse é um pouco. Como é que eu faço para aparecer gerando conteúdo, colocando a minha visão, os assuntos que tratam do meu negócio, né? E, de novo, o Instagram aparece nisso. As redes sociais estão aparecendo nessas buscas também. Então, olhar para tudo isso. Mas que é algo estratégico, Eu acho que aparecer numa lista ou aparecer na busca da IA é algo importante. Eu vejo como o Vinícius pergunta aqui se é legado. Eu acho que se você faz um trabalho que ele acaba se destacando, tamanha a força daquilo que você faz, então alguns nomes que aparecem aqui, eles têm uma força natural. Porque é notícia, porque já tem um trabalho de muitos anos, porque é referenciado pelo mercado. 2 exemplos aí que a gente trouxe, o Araquém e o Bob. Eles vão aparecer porque eles têm uma belíssima força de marca e do trabalho. Aí, claro, não é algo para todo mundo. Essa construção para ter essa força de marca é algo que leva anos e também tem outras questões envolvidas. Mas, enfim, achei bem interessante ter essa visão completa, né? Então... do Gemini também, ele também encontrou do TikTok, então trouxe aí algumas referências que eu não conhecia, algumas repetidas inclusive, né? Então aparecendo, quem tem consistência na lista do ChatGPT acaba provavelmente tendo a mesma força na busca do Gemini, mas o Gemini trouxe o João Moraes PH, eu não conhecia, com quase 900 mil seguidores, o João, super jovem, fotógrafo, e ele faz uma fotografia criativa na mesma levada do Gilmar. Então, e fotógrafo jovem fazendo esse tipo de trabalho. Também tinha a Calvis, que é a Calvis, o apelido dela ali no TikTok. Ela nem tem tanto seguidor assim, né? Mas ela traz a visão de uma fotógrafa iniciante, um diário de uma fotógrafa iniciante. É algo diferente. E o mais curioso dessa história, de todas as listas que eu fiz, eu não tinha usado o Cloud,
que é um concorrente do Gemini e do ChatGPT. E o que o Claude faz? O Claude ele é da Amazon, ele tem uma pegada diferente do Gemini e do ChatGPT, e ele veio com uma visão diferente de diversidade, de buscar umas curadorias um pouco fora do que o Gemini e o ChatGPT estavam buscando. Então ele trouxe uma diversidade de vozes, algumas coisas um pouco fora do que a gente estava vendo. E não que sejam trabalhos que não têm importância, eles têm, mas estavam... Realmente, se você for ver o Gemini e o ChatGPT, por alguma razão, não trazem fotógrafas. É uma coisa meio... fica preso ali, sabe, numa coisa masculina. E também muito centrado, quase sempre, numa coisa dos grandes centros. E o Claude foi um pouquinho distinto nesse sentido. Ele trouxe, por exemplo, no Instagram, a Luísa Dora. A Luísa Dora é um trabalho sensacional, de muitos anos, que realmente tem uma força, né? 140 mil seguidores no Instagram, mas um trabalho que vai muito além do Instagram. Então, o Claude trouxe isso. Aliás, o Claude trouxe mulheres. Então ele trouxe a Karime Xavier, a fotojornalista da Folha de São Paulo, trabalho de alto nível em retratos também. Trouxe a Gabriela Biló, fotojornalista, trabalho que é reconhecido, faz trabalho para a Folha também. A Mel Neves, trabalho de excelência na fotografia de rua. E Mulheres Luz, que é a plataforma de mulheres da imagem, bem interessante, da Mônica Maia. Então o Claude foi além de trazer um pouco isso eu achei muito interessante e achei que enriqueceu para as listas aqui, para dar um equilíbrio, pelo menos nessa parte, porque há um viés ali de só colocar homens, coisa e tal, e dos grandes centros, né? Então me chamou a atenção isso. O Vinícius comentando aqui, na minha opinião, o que essa molecada tem em mente para querer chegar a ter tanto seguidor assim? Boa pergunta, não sei, acho que aí vai, assim, tem aqui dos influenciadores alguns que nem é tão molecada assim, né? Mas dos mais novos, tem muita gente querendo ser influenciador nessa medida de ter muito seguidor, que eu acho que perdeu um pouco a importância, né, Vinícius? Não sei se essa questão de ter tanto seguidor importa hoje, porque tem muito truque nisso, né? Você pode ter, sei lá, 1 milhão de seguidores e o resultado muito fraco também. Então, tem várias questões aí. Eu acho que é muito mais de impacto. A gente sabe de casos de contas bem menores que tem um impacto muito maior. Então, isso é muito relativo, né? A coisa do seguidor acho que perdeu importância. Até sobre esse impacto mesmo que você pode ter, né? Aqui do Claude no YouTube, ele trouxe a Carly Marx, que também estava numa das listas, né? Que tem um trabalho muito bom também de referência. Trouxe o Thales Trigo, que é um grande professor e um dos grandes nomes, um dos maiores conhecedores da fotografia, com uma visão técnica e também da arte da fotografia fantástica, e aparece nessa lista do Claude. A Lu Testoni, que também tem um trabalho de referência e aparece ali como destaque, ela dá dicas de uma forma didática, fugindo um pouco desse radar aí que a gente vê no tradicional. E também o Eric Valentim, que é fotógrafo e videomaker, e também apareceu ali em destaque. E aí no TikTok, também o Claudio trouxe uma visão um pouco distinta. Trouxe a Bruna Maia, uma fotógrafa de família, bem fora da curva, assim. Trouxe o André Coelho, que traz uma fotografia de rua, de uma estética periférica, um trabalho também que é reconhecido na mídia, mas totalmente fora do padrão, assim, do que a gente está vendo por aí. Também trouxe o Prazer Tom, né, que é um multiartista, mas que começou como fotógrafo e virou até embaixador do TikTok no Brasil, mas que hoje vai além da fotografia, né, e tem feito um trabalho bacana. E também a Jadoca, fotógrafo que dá dicas. E nos blogs, nos portais, trouxe uma coisa muito interessante. O Resumo Fotográfico, que é um dos mais antigos portais e blogs da fotografia, que aliás fez matéria recente sobre o Paraty em Foco, que vai começar agora essa semana, e apareceu nessa busca de portais do Claude. Também trouxe o Casal da Foto, então foge um pouco do padrão de marca fria, né, digamos assim, não tem um nome, vamos dizer assim, né, mas o Casal da Foto trouxe aí, aparecendo do Claude com notícias de fotografia, câmeras, são conhecidos no mercado até como
influenciadores mesmo também, mas aqui como notícia. E a revista Zoom, que é referência numa coisa mais autoral, artística, e é uma publicação semestral, mas também tem o site. Então, é muito interessante notar essa lista. E aqui o Vinícius perguntando... Peraí, Vinícius, deixa eu ver. Assim, o Thales está há um tempão já no YouTube, também nas redes sociais, e tem um trabalho de referência, professor, né, era dono de escola, deu aula no Senac, grande mestre, realmente é muito bacana. O Rogério Rodrigues falando aqui do projeto que ele está realizando no Ceará, Quilombos do Ceará Oficial e quilombosdoceará.com.br, bem bacana. O Vili comentando aqui, na sua opinião, o que os fotógrafos podem fazer para aumentar a visualização, já que é sabido que os vídeos estão performando bem melhor do que as fotos hoje em dia. Então, é isso aí, a gente tem visto, né, Vili, realmente a coisa da construção de... Assim, o Instagram ele dá um caminho de comunidade aqui dentro. O cara disse que agora há pouco ele entrou aqui. Ele deve ter saído. Entrou, deu uma olhada e saiu. Mas o cara disse que lançou um canal de notícias hoje. Ele foi lá e colocou um canal. Quando eu entrei a primeira vez, ele estava com 4 inscritos. Aí a segunda vez já tinham 15. Já deve ter bem mais. Tentar criar dentro das ferramentas, no caminho que elas dão, grupos e comunidades dentro daquilo que elas têm para oferecer. O Instagram, o canal de notícias, é uma coisa interessante, porque você ali é como se fosse um canal de WhatsApp, né? Como se fosse o seu grupo. Você não tem tanto controle, mas pelo menos a pessoa que está inscrita ali, ela vai receber, vai ser avisada. Então fotos você pode mostrar lá, é um caminho. Eu acho que tem que tentar sair um pouco da rede também, sabe? É uma coisa que eu tenho feito, que eu acredito que funciona para um fotógrafo, é pensar realmente em newsletter, em e-mail, de verdade. Um grupo no WhatsApp, uma coisa que você tenha mais controle, um pouco mais. Então, para aquelas pessoas que se importam. E aí, do que novas pessoas apenas, sabe? Não sei, minha opinião, assim, eu vejo que no meu blog eu mudei uma coisa, agora tem um banner para assinar a minha newsletter, grátis lá. E até então eu colocava de outra forma. É impressionante, nas últimas semanas, o crescimento que eu tive na newsletter, por conta dessa pequena medida que eu fiz aí de colocar o banner lá. As pessoas querem receber o e-mail porque elas não querem ficar dependendo da rede social, que não vai mostrar para elas. Né? É algoritmo, que nem aqui a live, não aparece para um monte de gente, vai ver depois. Aí você termina, as pessoas vão assistindo ali um pedaço, coisa e tal. Então acho que pensar em estratégias para ter controle sobre os seus canais, mesmo que pareça uma coisa meio fora do padrão, assim, pode ser uma boa. Do que a coisa do vídeo é verdade, vídeo a pessoa vê, né, assiste, mas até isso também perdeu um pouco de força, né? Se você for olhar, hoje os vídeos também, depende como for, não tá dando tudo isso mais não, né? E uma coisa interessante, o TikTok, ele tem o carrossel, que dá uma audiência forte. Então postar como carrossel, não como vídeo, como carrossel no TikTok, dá um resultado bacana. O YouTube tem também lá carrossel, você pode postar no YouTube, não como short, nem como vídeo, fazer postagem. Mas principalmente construir seus canais. É algo que a gente precisa prestar muita atenção, é ter os nossos próprios territórios dentro desses locais que a gente tem um pouquinho mais de controle, pelo menos isso. Né? Mas eu investiria numa newsletter para o meu público. Eu, Vili, teria uma lista para os meus clientes. Uma lista que seja de WhatsApp, Telegram, não sei, mas fazer algo que as pessoas possam receber direto de você, sabe? De alguma maneira. E num canal de notícias aqui no Instagram também é uma boa. E acho que é um negócio interessante de ver como uma opção aí para você ter mais controle. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado de verdade aí. Basicamente isso, gente. Eu queria mostrar aqui, tem muita notícia, eu ia fazer um resumão aqui das notícias dos últimos dias, mas meu blog tem muita notícia. Então, de uma semana para cá, saiu muita coisa. Coloquei muita coisa legal. Fiz a matéria sobre branding fotográfico. Tem um pouco dessas ideias, do que eu estava comentando agora. O workshop da foto, aliás, não fossem as plataformas, eu sempre falo e tenho que repetir, não fossem as plataformas como a foto, o mercado tinha parado, né? Ela está fazendo evento, vai fazer workshop agora em outubro, começo de outubro em Manaus,
vai para Belém também, está movimentando o mercado, fez São José dos Campos, foi um sucesso, e rodando o Brasil, e apoiando, e investindo, e mostrando, e levando esses eventos de alto nível, com conteúdo de graça para quem quer participar, e movimentando o mercado. Não fossem plataformas como a Foto, que lidera com inovação, as coisas tinham parado. As IAs também, né? A gente está vendo as IAs aí no Brasil se movimentando de alguma maneira, fazendo alguma coisa também. E muita coisa que eu coloquei lá no blog, de verdade, falando das IAs, eu fiz um comparativo hoje, Hasselblad X2D 2 sem C versus a Fujifilm GFX 102, também tá lá, tem um comparativo bacana de coisas que eu tô lendo lá de fora. O ano das teleobjetivas nos principais smartphones, né, o iPhone 17 e o Pixel 10, vocês devem ter visto, não sei se vocês viram, hoje teve publicação. O zoom do iPhone 17 é uma coisa do outro mundo, realmente é impressionante. Eu não sei se vocês viram, é fantástico. O Pixel 10 é um dos melhores smartphones para filmar e fotografar no escuro, faz astrofotografia, um negócio do outro mundo. Então os smartphones indo para um caminho. Teve anúncio da Apple da Austrália mostrando o lado cinematográfico do iPhone 17 Pro, que é também uma coisa incrível. Fotógrafos, né? Aliás, o iPhone 17, fiz matéria hoje, já está no DxO Mark, que é uma lista dos melhores smartphones, e já foi para a terceira posição no mundo. Então, é já o terceiro melhor smartphone do mundo, e eu coloquei lá. No dia 20 de outubro, praticamente um pouco menos de um mês, a gente vai ter o Phototalks 2020. 20 slides em 20 segundos, dá 6 minutos e 40. Palestras rápidas, mas poderosas. E é um evento nosso, da comunidade Fotografia Clube do Empreendedor, com 17 palestrantes que toparam encarar esse desafio. Fazer uma palestra rápida sobre um tema interessante. É um desafio porque a tela não para, ela vai passando. E você tem 6 minutos e 40 segundos para passar sua informação. E eu estou soltando matérias. Eu fiz uma matéria hoje sobre o Márcio Monteiro, que vai falar sobre criatividade. Márcio do Rio de Janeiro, um dos melhores fotógrafos de casamento do Brasil. Phototalks com a Dani Justus, uma das melhores retratistas do Rio, falando sobre autoestima, com retrato. O Anderson Sartório, do Eu na Garupa, que é um case fascinante, também vai palestrar sobre construir sua própria sorte, falando de empreendedorismo e sobre o modelo de negócio fascinante dele. Então tem muita coisa bacana. Quarta-feira agora, a mentoria coletiva, às 8 horas da noite, que a gente conversa, enfim, tem trocas ali. Dia 14/10, workshop sobre isso que eu acabei de mostrar das listas de IA, de busca, de autoridade, branding, aqui em São Paulo, um dia inteiro na Paulista, eu e a Ana Campbell. A gente vai fazer presencial, você participa, já entra para a minha comunidade e ainda tem acesso a exercícios, coisas legais, e um dia inteiro de imersão vai ser dia 14 de outubro. Casamento. O Pixel 10, Rogério, é do Google. No Brasil, infelizmente, não tem presença. Tem gente que vai para fora e traz, mas não tem manutenção aqui, né? Mas é considerado o melhor smartphone do mundo, junto ali com o iPhone, com as outras marcas, é hoje um dos tops. Eu fiz uma matéria para membros da comunidade, fotografia de casamento lá fora usando o Nano Banana. Já tem empresa asiática usando o Nano Banana para casais, misturando foto real com casamento em Nano Banana. Está acontecendo. Então, também fiz uma matéria exclusiva para membros, IA e fluxo de trabalho para melhorar o Lightroom, né? Uma novidade bacana que surgiu. A Disney, a Warner e a Universal agora processando a Minimax, que é concorrente do Kling, né? do Midjourney, que tem vídeo também, que faz vídeo. Disney e Warner Universal processando o Minimax, porque você consegue fazer vídeo de super-herói lá sem nenhum controle. A DJI lançando o Mini 5 Pro, né, nova linha aí compacta da DJI, chegando com força, com um sensor ainda maior. A Adobe Stock, banco de imagem da Adobe, completando 10 anos e tentando mudar a forma de gerar faturamento para quem gera imagens para eles, e não está fácil por conta da IA, né, obviamente. A banda Massive Attack, que é uma das minhas preferidas, usou reconhecimento facial num show, mostrando o rosto das pessoas que estavam na audiência como se fosse uma câmera de vigilância, de uma forma fascinante e assustadora. Aquele chaveirinho da Kodak esgotou em um dia. Em um dia, o chaveiro Kodak, que é uma câmera digital com uma estética de filme, muito louco, vendeu
Ela custa $30, esgotou, os caras não deram conta. Vendeu 5 vezes mais do que eles imaginavam, um sucesso absoluto. Então as pessoas querem essas coisas vintage, né, com uma estética Kodak. A Meta lançou o seu Ray-Ban Display, que é um óculos inteligente com IA, mas com um sistema impressionante ali de tela, e que diz que vai ser a próxima fase pós-smartphone. Vamos ver, Ray-Ban vende óculos no mundo inteiro, e o modelo não chega no Brasil, mas o Meta, que é o óculos dele sem essa tecnologia, já vai estar disponível logo mais aqui. A Apple transformou em Nova York uma das lojas em uma verdadeira exposição com fotos feitas com o iPhone 17 Pro. É impressionante as fotos lá da exposição em Nova York. Dá vontade de ir para Nova York só para ver a exposição. Realmente fabuloso. Que mais? Que mais que tem? A Blackmagic lançando o Pro Dock, transformando iPhones em câmera de cinema. Ganhou tanta força essa coisa de filmar com o iPhone. Quem viu o Extermínio, o terceiro filme da franquia de terror, o filme foi todo filmado com o 16 Pro. Né? Então, até no cinema já chegou com força. Um trabalho de fotografia subaquática na China, da Christy Lee Rogers. Parece barroco, mas é fotografia. A foto embaixo d'água ganhou uma estética muito surreal, e ela com uma exposição na China. Que mais? Fotografia instantânea bombando lá fora. Câmeras instantâneas estão conquistando a geração Z, e os jovens eles acham que a fotografia instantânea é a grande novidade. Então é algo realmente surpreendente também. E, por fim, um novo concorrente do Nano Banana. Em um mês, o Nano Banana já tem uns 3, 4 concorrentes. Então a gente está vendo que o Nano Banana não está sozinho, e um desses concorrentes que eu mostrei para membros, ele faz algo muito diferente do Nano Banana. Ele mostra pensando. Então quando você pede lá alguma coisa, ele mostra, ok, ele pediu isso, eu vou mexer naquilo, vou fazer isso, vou gerar aqui, e ele gera várias versões, bem interessante. Então a gente está vendo uma dinâmica aí curiosa com as IAs. O Zanata chegou, boa noite Zanata, tudo bem? Então, esse negócio da Kodak bombou, e bem interessante aí o sucesso dessa câmera digital, que parece analógica, que é um chaveirinho, é bem legal mesmo. Gente, era isso que eu tinha para falar e mostrar aqui. Meu blog tem muita informação, eu vou deixar o endereço do blog na descrição aqui, enfbaileosaldanha.com, e tem muita notícia legal lá, vale a pena. O nome da fotógrafa do Rio, você vai encontrar ela facilmente aqui no Instagram, coloca Dani, @DaniJustus, tudo junto. A Dani Justus ela tem um estúdio no Jardim Botânico, que é um bairro bacana do Rio. Ela faz um trabalho de fotografia de retratos para autoestima, mulheres 40 a mais. Ela faz fotografia de família, parto também, né, entre outras coisas. E ela também tem um trabalho autoral muito forte, venda de foto para decoração, fotografia analógica. O trabalho dela é de altíssimo nível, uma das melhores fotógrafas do Brasil, assim, sem exagero. Trabalho muito bacana e de talento. Ok, obrigado gente, obrigado a todos, boa noite. Segunda-feira que vem, às 21 horas, estou aqui. Obrigado, até mais, tchau, tchau.